Oi, eu sou a Mitch e hoje é dia de mais uma resenha dos Gênios Também Amam, a lógica inexplicável da minha vida, do Benjamin Alire Sanz. Essa é a história do Salvador, que é mais conhecido como Salve, e ele não tá nem um pouco empolgado com o terceiro ano do ensino médio e o fato de ter que entrar para uma universidade. O Salve é adotado, a mãe dele ficou muito doente e quando ele tinha apenas 3 anos de idade ela acabou falecendo. O Salve era muito pequenininho e nem sequer lembra dela. O pai do Salvador, o pai biológico, sumiu no mundo, virou purpurina e nunca assumiu a responsabilidade. Sendo assim, ele acabou sendo adotado pelo Vicente, que também é conhecido pelos mais íntimos como Senhor V, que era o grande braço direito da mãe do Salve, e acabou adotando a criança e sendo para ele como um verdadeiro pai. Logo no primeiro dia de aula, voltando para casa, o Salvador sofre um ataque de hemofobia. Um garoto da escola dele, conhecido como Infante, e nomes já dizem tudo, não é mesmo? Xinga o pai do Salvador de bichinha e, possesso de raiva, o Salve soca a cara do menino até que o nariz dele sangre. E tomado pela raiva, o Salvador diz uma frase genial que eu vou ler para vocês. O meu pai tem nome, o nome dele é Vicente. Se você quiser chamá-lo de alguma coisa, chame-o pelo nome. E isso é a mais pura verdade. Não importa quem o pai do Salvador era, se ele era gay, ou se ele era bicho, ou se ele era hétero, ou se ele era marciano, ninguém tinha o direito de chamá-lo de bichinha. E realmente ele tem razão, se você quiser chamá-lo por alguma coisa, chame-o de Vicente, que é o nome dele. Eu achei essa frase genial, porque cortou ali com todos os argumentos do Infante. E passada ali a onda de raiva, ele recobra a consciência e fica super assustado com a reação que ele teve de socar o garoto, porque isso é muito diferente do Salvador dócil e pacífico que ele sempre foi. Ele sempre foi um garoto gentil. E é a partir daí que ele começa a se questionar se esses ataques de agressividade não são culpa dos genes, se ele não adotou essa personalidade agressiva do pai biológico dele. Já o Senhor V é o melhor pai que o Salvador poderia ter. Ele senta com o filho e ele conversa. E durante o livro, eles gostam muito de dialogar. O Senhor V acredita que a gente chega num consenso dialogando, não brigando, nem xingando, nem agredindo verbalmente ou fisicamente uma pessoa. Ele acredita de verdade que o diálogo pode salvar o mundo. Então ele dialoga com seu filho e tenta entender o lado do Salvador. Ele não acusa, ele não grita, ele não culpa. Ele tenta entender o que motivou o filho a reagir dessa forma tão agressiva. Aí o Salvo explica que nem ele mesmo sabe as razões e que talvez seja culpa dos genes do pai biológico dele. E o Senhor V tenta fazer o Salvo entender que a vida não é uma ciência, que a gente não pode simplesmente culpar os genes. Ah, eu fiz isso porque, sei lá, minha família não presta, eu tô destinada a não prestar também. Não, nós somos frutos das nossas escolhas. E para tentar fazer o Salvo entender isso, o Senhor V entrega para ele uma carta que a mãe biológica do Salve deixou um pouco antes de morrer. Ela resolveu escrever essa carta como uma forma de despedida, para que o filho tivesse uma lembrança dela. E o Salve, na verdade, o primeiro impulso dele é ficar assustado. Caramba, a mãe da qual eu nem me lembro deixou uma carta pra mim. E na verdade, ele não sabe muito se ele quer ler essa carta, porque ele não sabe o que ele vai sentir. Se ele vai ficar feliz lembrando da mãe ou se ele vai se sentir triste. Então nós temos que acompanhar ao longo do livro todo o amadurecimento do personagem, tudo pelo que ele passa, para saber se ele vai, enfim, ler ou não, ou se ele vai simplesmente queimar a carta. Porque ele tem essa grande dúvida na vida dele, será que eu leio, ou será que eu queimo, ou será que eu deixo pra lá? Eu não sei se essa carta vai me fazer bem. Ele tá com medo. E quem pode culpá-lo, não é verdade? E ao mesmo tempo que o Salve precisa lidar com o último ano do ensino médio, com os vestibulares da vida, que nos Estados Unidos não é bem assim, né? Mas ainda assim ele precisa entrar numa faculdade, com as mudanças de humor dele, com essa agressividade que ele está manifestando assim de repente, ele também
precisa lidar com uma parte bem chata da qual ninguém espera passar. Que a Mima, a avó do Salvi, a mãe do Vicente, ela tá com câncer. E desde que o Salvi tinha 11 anos, na história ele tá com 17, esse câncer estava curado. E de repente aparece uma metástase. E não importa os esforços da família para tratar da Mima, ela simplesmente não melhora. O quadro dela não evolui. E o Salvi tá muito triste com isso, porque essa avó é a figura materna que ele nunca teve. Por mais que ele não tenha sido abandonado pela mãe, por mais que tenha sido uma fatalidade, essa avó é a única mãe que ele conheceu. É a pessoa que mais o ama no mundo. E é a pessoa que a gente mais ama na história também, porque a Mima é simplesmente irresistível. Ele não quer viver num mundo sem a Mima dele. E é totalmente compreensível. E aí você deve estar pensando, nossa, mas que livro deprê, não quero ler isso. Mas não se deixe enganar pela minha emoção, o livro não é nem um pouco deprê. Apesar do Salvi estar passando por diversas mudanças na vida dele, diversas mudanças que nós mesmos passamos, esse livro na verdade é muito maravilhoso, pra cima, alegre, esperançoso. A esperança ronda o livro inteiro. E quem ajuda o Salvi a passar por tudo isso, além do pai dele, que é uma pessoa incrível? Os amigos, porque os amigos têm papel fundamental na vida de cada um de nós. E com o Salvador não é diferente. Ele tem a grande amiga de infância, que é a Sam. Ele nem se lembra da vida dele sem a Sam, para vocês terem noção do quanto a amizade deles é longa e duradoura. E também no ensino médio, ele conhece o Fito. O Fito era só um colega de classe, mas eles acabaram se aproximando e o Fito também era meio que o rejeitado da sala, até a própria Sam tinha um pé atrás com o Fito, e acho que o Salvi identificou no Fito um pouco dessa exclusão que os outros faziam com ele mesmo. E ao se aproximar do Fito, ele e nós também percebemos que o Fito é um cara muito legal, e vai nascendo ali uma verdadeira amizade entre os três. A Sam precisa engolir o Fito, porque o Fito já é uma realidade na vida tanto do Salvi quanto na nossa vida. E eu acho que na verdade é um pouco de ciúmes dela, porque ela sempre foi a grande amiga do Sam. Eles eram como irmãos, apesar de terem uma personalidade totalmente diferente. O Salvador simplesmente não consegue imaginar a vida dele sem a sua Sam. Ela é a grande irmã dele, a relação deles é realmente de uma verdadeira irmandade. É uma coisa muito bonita de se ver. E agora ela tem que dividir a atenção do Salvador com o Fito, que surgiu aí do nada e já chegou sentando na janela. E eu super entendo esse lado da Sam, porque eu tenho dois grandes amigos, aliás, Douglas e Kemuel. Beijo pra vocês, amo vocês de todo meu coração. E eu tenho um pouco de ciúme dos meus amigos, assim como eu tenho um pouco de ciúme dos meus irmãos. É um pouco dessa sensação de, ai meu Deus, tenho que dividi-los com alguém, e ao mesmo tempo a amizade é uma coisa tão boa que merece ser compartilhada. A Sam pode parecer um pé no saco de vez em quando, ela atormenta o Salvador de vez em quando, mas ela é uma garota incrível e extremamente inteligente. Eu tenho certeza de que você vai gostar da Sam, assim como você vai gostar do Fito e do Salvador. São personagens apaixonantes. E o curioso nessa história toda é que a Sam e o Fito ambos moram com suas mães biológicas, só que eles não têm dentro de casa uma relação familiar bem construída. Longe disso, enquanto o Salvador, que era órfão e tem uma família adotiva, na verdade ele tem a melhor família que uma pessoa poderia desejar. E esse livro é todo construído baseado em relações pessoais. O enriquecedor dessa história é justamente os relacionamentos. É um livro sobre o amor verdadeiro, a forma mais pura do amor. Agora você vai me perguntar, o que seria a lógica inexplicável da minha vida? Então, esse tema, essa temática um pouco mais científica aborda o livro do começo ao fim. O Salvador tenta explicar na ciência, na genética mais propriamente dito, a razão por essa agressividade tomar conta dele de súbito. E o pai dele, que é a pessoa mais inteligente da história inteira, tenta fazer com que o filho entenda que a vida é uma arte, não é uma ciência. Não se pode explicar todos os altos e baixos da minha vida baseado em fatos. Da minha vida não, da vida do Salvi. Da minha vida também, da sua vida também. É impossível explicar coisas que a gente simplesmente não tem controle. E a amiga dele, a Sam, também é uma personagem curiosíssima. Ela tenta
achar a explicação para todas as coisas nos livros. Ela é uma garota meio da pá virada, mas ela é extremamente inteligente. E ela só acredita naquilo que a lógica ou os livros possam explicar. Ela não acredita em coisas que não possam ser explicáveis. Então, tanto o Salve quanto a Sam tentam buscar respostas para tudo, do início ao fim. E até eles descobrirem que nem tudo tem resposta, e aí serão muitas águas passadas, muitas aventuras vividas, e vocês vão precisar ler o livro para descobrir o quão incrível é a escrita do Benjamin Alire Sams. Só para deixar vocês com um gostinho de quero mais, eu vou ler um trechinho em que o Salve descreve a Sam para vocês entenderem o que eu quero dizer. Primeiro dia de aula, último ano. Sempre me perguntei como seria estar no último ano, e agora eu estava prestes a descobrir. A vida estava começando. Essa era a história de acordo com Sam, minha melhor amiga. Ela sabia de tudo. Ter uma amiga que sabe de tudo economiza muito esforço. Se você tiver uma dúvida sobre qualquer coisa, só precisa perguntar e ela simplesmente dará a informação que você necessita. Não que a vida se resuma a informações, claro. A Sam era esperta demais. Ela sabia das coisas, de muitas e muitas coisas. Ela também sentia coisas. Ah, cara, a Sam sabia sentir. Às vezes eu achava que ela pensava e sentia e vivia por nós dois. A Sam sabia quem ela era. Então, com esse trecho eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!